Olá! Que bom poder curtir esse clima de primavera na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque flores na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livros. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E na continuidade da campanha Leitura nas Trilhas da nossa biblioteca, que visa estimular as pessoas ao contato com os livros através da Biblioteca Pública de Linhares. No final dessa edição, temos algumas dicas sobre essa campanha e convidamos você para engrossar fileiras, junto conosco. A leitura ela é importante para mim desde a infância. Foi um momento de como se fossem amigos, no momento da escola, em casa, de muita interação. E foi onde eu me encontrei para ser uma bibliotecária e incentivar outros o hábito da leitura. Com ela, a gente desenvolve o hábito de escrever, conhece novos lugares, mesmo que você não possa viajar a esses lugares, você consegue conhecer vários lugares, várias pessoas, vários costumes e aprender cada dia a vida cotidiana através da leitura. Então é importante tanto para a formação social, como para a sua formação acadêmica, como a formação familiar. Então a leitura ela está interagida em tudo na minha vida. E graças à leitura eu conheci essa profissão, tenho muito orgulho por ela. E para a entrevista dessa edição, recebemos no estúdio da TV Sim, aqui em Linhares, Paulo Roberto de Negreiros, que é escritor e membro da Academia Capixaba de Letras, Artes e Poetas e Trovadores, e também, entre outras academias, da Academia de Letras de Vila Velha. Paulo veio para um bate-papo literário com alunos e alunas da Escola Samuel Batista Cruz, conhecida como CAIC, aqui de Linhares, localizada no bairro Interlagos, através da conversa com escritores do nosso projeto Prazer da Leitura. Nessa entrevista agradável, entre outros assuntos, Paulo Roberto destaca a importância do hábito da leitura para o exercício da cidadania e para outras situações da vida. E a leitura te colabora muito com isso, porque ela te dá uma amplitude, ela te dá um lastro, ela te dá uma abertura e tem uma gama de livros, de autores, de escritores em todos os segmentos que você precisa. Basta você ir buscar. E a partir do momento que descobre, você começa a não querer perder mais. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Para reforçar nossa crença nas incontáveis possibilidades que são oferecidas pelo acervo das bibliotecas, é de fundamental importância tomarmos consciência de como está funcionando esse ambiente dos livros. Vamos assistir a uma matéria muito interessante sobre o uso das bibliotecas no Brasil, tendo como referência a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Na terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, encomendada ao Ibope Inteligência, as bibliotecas continuam sendo vistas como um espaço do estudante, apesar de 37% do público usuário ser de não estudantes. Elas também foram consideradas como o terceiro melhor lugar para leitura, ficando atrás da residência e da sala de aula. Tem muita gente que vai para a biblioteca, às vezes não respeita, né, a questão do silêncio. Eu acho que é bom pegar o livro, levar para casa, ler no conforto da sua casa. Eu acho que até o processo de aprendizado fica melhor. Na minha casa eu não consigo me concentrar, então a biblioteca é sempre o melhor lugar para mim, pelo menos para mim. Nesta nova edição da pesquisa, os 1.001 entrevistados foram questionados se conheciam ou frequentavam bibliotecas comunitárias. Apenas 15% afirmaram conhecer a existência delas em seu bairro ou cidade. Se tivesse uma biblioteca pública disponível próximo da minha residência, certamente eu estaria usando para ampliar meu amplo de estudo. Certamente eu tenho mais opções
para que eu possa buscar um aprendizado. Ainda segundo o estudo, dos entrevistados que frequentam bibliotecas 1001, 48% são da classe C, 29% da classe B e a D e E correspondem a 19%. Apenas 5% dos entrevistados da classe A frequentam bibliotecas. O levantamento também indica que 41% dos entrevistados acreditam que possuir mais livros e títulos novos nestes espaços seria decisivo para tornarem as bibliotecas mais interessantes à população. O professor de redação aposta igualmente em estratégias que tornem os espaços de leitura mais atuantes e agradáveis. Um país que não desenvolve essa cultura do leitor e por vezes as escolas também não fazem um estímulo como deveria ser feito, não há estratégias de estímulo à leitura, você precisa repensar e tomar determinadas atitudes no sentido de redimensionar a ação desses jovens e da comunidade como um todo para que de fato se transforme a biblioteca no espaço de consulta, de pesquisa e também de lazer e de integração, que se busque, na verdade, o conhecimento da cultura, da arte, de um modo geral, é necessário que haja esse estímulo e a ação precisa ser transformada. E já que entre estudantes 34% não frequentam bibliotecas e entre leitores o percentual é de 51%, é de suma importância que estes equipamentos culturais fiquem cada vez mais próximos da comunidade. Um leque de ações que ela desenvolve, de lançamento de livros, de saraus poéticos, saraus literários, de trazer a cultura popular para dentro desse espaço, tambor de crioula, enfim, é um espaço dinâmico, um espaço vivo, de contação de história, como está acontecendo agora na biblioteca. E na sequência desse papo gostoso sobre livros, podemos verificar que esse prazer pode acontecer na vida de qualquer pessoa, independente do curso que realiza ou da profissão que tem, ou que pretende desenvolver. E frequentar a biblioteca é fundamental. Nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Ler é uma atividade comum no dia a dia das pessoas. E com a facilidade de acesso a materiais literários, o percentual de leitores no Brasil aumentou. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada em 2016, 30% gostam muito de ler. Diante de tantas páginas, edições, gêneros literários e autores, existem os mais diversos leitores, e muitos deles são da área de exatas. Mas espera aí, isso está um pouco estranho, não? Eu acho que é um grande estereótipo de verdade, sabe? Eu acho que não dá para reduzir as pessoas, não dá para reduzir a origem delas, o interesse que elas têm. O ponto de que a gente parte é que tem uma concentração, né? A gente identifica um tipo de público, o público de humanas está lendo. Não, o público de humanas, ele parte de uma relação específica com um tipo de textos. E aí quem está de fora fica achando que aquele universo ali é muito exclusivo. Mas aos poucos você vai percebendo que uma pessoa de física, de engenharia, de química, pode ter uma leitura de literatura, às vezes, especificamente de literatura, né? Para a gente falar de uma área, que às vezes é superior à quantidade de leitura de uma pessoa que tem uma formação específica. E esse é o caso da Thaís. Estudante de matemática e leitora assídua, ela acredita que já leu mais de 300 obras até hoje. A jovem explica que o hábito se torna um refúgio da correria cotidiana. Porque é uma espécie de escape, realmente. Então, às vezes eu estou muito nervosa, ou sei lá, o dia não foi muito bom, aí eu começo a ler e nossa, tô vendo outra coisa que não tem nada a ver, o dia nem foi tão ruim assim. Então, acho que ela meio que muda a minha perspectiva. Então, hoje é uma espécie de refúgio mesmo, escape para a loucura do dia a dia. Mesmo a família não sendo totalmente alfabetizada, Thaís sempre recebeu o incentivo dos pais para praticar a leitura. Meu pai, ele trabalha na roça e tudo mais, então ele não sabe ler. E a minha mãe fez até a 2ª série, então ela lê bem o básico. Mas acho que muito por conta dessa defasagem deles, eles sempre enfatizaram muito a importância realmente de ler. Pietro compartilha da mesma paixão que Thaís e começou ainda na infância com clássicos infantis. A leitura é um hábito para mim desde que eu era uma criança. Eu gostava muito de ler gibis e aproximadamente com uns 10 anos eu comecei a ler livros. Tamanha importância da leitura se deve ao fato de estarmos imersos em letras o tempo todo. Sejam em placas de lojas, de trânsito, outdoors e panfletos,
Ler é um requisito que está presente no nosso dia a dia. A partir desse conhecimento, há um novo horizonte a se enxergar. Primeira coisa que a gente tem que pensar assim, que o ser humano ele vive imerso em texto, né? A gente fala o dia inteiro, a gente está o dia inteiro buscando informação, a gente está o dia inteiro tentando fazer interpretações. Então, o domínio da interpretação não fica fechado dentro do âmbito especializado, dentro do lugar de trabalho especializado. Na verdade, o domínio de leitura da perspectiva de mundo, né? A gente consegue enxergar o mundo por caminhos diferentes quando a gente tem uma formação na área de leitura. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Vamos juntos comigo para a entrevista com Paulo Roberto de Negreiros. Seja bem-vindo, Paulo. Professor Pereira, eu aqui me sinto assim engrandecido e enaltecido por estar aqui presente, primeiro nessa televisão de importância e de repercussão, por esse brilhante trabalho, esse espaço que foi aberto para divulgar, né, essa nossa cultura, esse incentivo à literatura, e a gente que tem acompanhado quantas pessoas que eu me sinto assim, pequenininho, que já passaram por aqui, de renomes nacionais, internacionais, professor Esté Abreu, tantos outros que passaram aqui para trazer alguma coisa em prol da comunidade que nos assiste nesse momento. Eu fico muito feliz, Pereira, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, é voluntário, quer dizer, são poucas pessoas hoje que se despem de uma carapuça protetora, deixam de fazer muitas coisas em prol da divulgação de um trabalho mais profícuo, mais preciso, em prol da nossa cultura. Ô Paulo, até para ter como referência para os nossos telespectadores, como é que são os seus hábitos de leitura, Paulo? Como é que você distribui sua semana? Você lê todo dia, tira um fim de semana para ler, lê no feriado? Como é que funciona? Agora, né, que a gente já passou de certa idade, que a gente aposentou, eu tenho um hábito, eu já saio menos, só quando há necessidade para colaborar com algum amigo, com alguma coisa. Então eu fico muito em casa, e dentro da minha casa eu gosto muito de ler. Eu tenho uma biblioteca em casa. Eu cultuo muito a literatura em todos os sentidos. Eu leio de manhã, de tarde, de noite, durmo lendo, acordo lendo, aí eu paro um livro, pego outro, começo a ler outro, depois dou continuidade. Quer dizer, eu fico buscando referências. E isso é desde pequenininho que eu faço isso. Desde pequenininho que eu busco as essências, as origens e principalmente, Pereira, eu acho que o maior de todos os livros, onde você vê tudo que está escrito, você vê Bang Bang, você vê de tudo nele, está do lado da minha cama. E quando você encontra a essência que esse livro quer transmitir, que é a Bíblia, aí você descobre a essência de tudo mais, de todo o resto. Você tem como referência, assim, a gente fala escritor capixaba, né? Tem gente que não gosta, porque o escritor que é capixaba também é escritor brasileiro. Sim, com certeza. O livro dele chega também no ambiente internacional. Tem um escritor do Espírito Santo que você tem assim como referência? Olha, eu admiro. Eu acho que o escritor, ele não tem pátria, não tem nação, não tem estado, não tem município. Ele é escritor. E a escrita dele é para todo mundo. Mas você tem referências que você realmente tem que pautar, porque são pessoas que têm um caminho bem mais longo, um conhecimento bem mais profundo. Eu, por exemplo, tenho admiração profunda do Dr. Matusalém, que é uma sumidade, é um cabedal de conhecimento que poucos têm. Professor Esté Abreu, Teodorico Boa Morte é um cara simples, humilde, que viveu uma vida humilde, trabalhando, mas é um cara que tem um potencial cultural que só quem conhece sabe. E Levi Basílio, Marcos Arrébola, Pedro Paulo, que acabou de escrever um conto. Quer dizer, se a gente for citar nomes, sabe? Agora, a essência da coisa é você buscar o quê? Aquele lado que mais se adequa a você.
que mais atinge a sua linha de pensamento. E esses que eu falei são pessoas de uma vivência, fora os outros que eu esqueci, que são tantos. Aqui, como eu te falei mesmo, um de Linhares aqui, o Antônio Bezerra. Poxa, o cara, ele tem um potencial cultural incrível. Eu tive aqui na Câmara, vi a homenagem que foi feita a diversos escritores, e muitas vezes alguns desconhecidos. Alguns que não chegam no estrelado, né, como alguns que têm potencial, mas que têm uma capacidade tão ou maior do que quem está no estrelado. Ô Paulo, quando você lê um livro, a leitura ficcional, né, lê um romance e tal, o que normalmente você procura na história? Você procura emoção, alguma coisa que tem a ver com a sua vida pessoal, o destaque na caracterização do personagem, na composição do personagem? O que normalmente você busca numa literatura ficcional, Paulo? Ô Pereira, eu acho que quem busca uma leitura tem que primeiro, porque tem livro que você pega, quando você abre, na primeira página você já desiste de ler. Não, esse livro não me prendeu, não. Mas tem livros, são simples, que você busca a essência dele. Quer dizer, é o princípio, meio e fim, mas que se resume em 3, 4 palavras. Como eu disse para você, O Pequeno Príncipe. Simples. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então, quer dizer, quem roubou meu queijo... Tem frases que são eternas. São eternas, que seja eterna enquanto dure. Quer dizer, são essas coisas que nos fazem a própria Bíblia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você começa a se autoanalisar. Que verdade? A verdade é ter fé em Deus? Ou a verdade é buscar a essência do ser humano? Amar ao próximo? Será que eu sou verdadeiro? Quer dizer, você começa a se auto-julgar dentro daquilo que você está lendo. Aí você se autocritica, se autoanalisa. Esse, por exemplo, como Quem Roubou Meu Queijo, Onde Perdi Meu Queijo, esse livro é fantástico, porque te ensina coisas, mesmo eu, que já estou velho, já estou rodado pra caramba, nossa, eu aprendi coisas, eu descobri coisas que eu deixei passar na minha vida, que eu tenho que resgatar, que é o afeto, a relação, a atenção, quer dizer, a arrogância, a prepotência, a vaidade. Então, coisas que a gente não tem sentido, porque você não leva nada. O mesmo buraco que eu vou, todo mundo vai, o mesmo palmo de terra que eu vou tomar na cara, todo mundo vai tomar. Então, quer dizer, a essência da vida é uma só, é o relacionamento, é o estar bem, é você repassar coisas boas. O contato, Paulo, com as histórias contadas nos livros, né, os personagens que você conhece e tal, eles dão essa contribuição para que a gente possa resgatar a nossa humanidade, né? o ser humano melhor que nós podemos ser? É disso que você está falando? Ô Pereira, eu entendo o seguinte, é na literatura, são em obras que você descobre seu tesouro. Porque cada uma delas, cada autor, cada escritor quer passar uma mensagem, quer passar alguma coisa de importante que ele passou, que ele viveu. Obviamente, nós temos aí livros que fogem a todo esse nosso momento existencial, né? Então, esses livros, não que sejam ruins, podem até ser bons para uma certa etapa, para um certo pessoal, mas não é a essência da coisa. Nós já trilhamos, você e eu, uma vasta jornada aí pela frente. Nós procuramos o quê? Nós já pegamos o carvão, já trabalhamos o carvão, estamos tentando agora, começou a aparecer o diamante. Então a gente procura selecionar mais. É igual, Pereira, quando você convida alguém para ir na sua casa, você quer vou oferecer uma muqueca para você o dia que for lá em Nova Almeida, eu tenho que ter o quê? Eu vou te oferecer? Eu tenho que ter uma muqueca bem feita, tem que ter os temperos bem feitos, eu tenho que saber trabalhar para chegar no ponto correto, Pereira. E a literatura é isso, é você buscar a essência daquilo que você está lendo e absorver aquele ensinamento que aquele livro quer te dar. E todos eles têm um ensinamento para te dar, Paulo, basta se achar. Um livro que eu li há 15 anos atrás, 15 anos depois, 15 anos de vivência, de aprendizado, naturalmente eu vou ter uma outra percepção da mesma história, não é isso? A cada tempo da vida da gente, a gente Pereira, percebe a história de uma forma diferente. Né? Eu entendo o seguinte, a gente é que nos adequa
aquela literatura, aquela história. Muitas vezes no início a gente não entende, não aceita, mas o passar do tempo, quando os cabelos da gente vão ficando branco, né, a idade começa a se avançar, que você fala, puxa, eu li esse livro há 20 anos atrás e hoje ele me serve de referência, ele me serve para me analisar. Puxa, eu não sabia, pô, eu tô passando por isso, cara, que legal. Alguma coisa da história que lá atrás você não percebeu, agora você consegue perceber. Com certeza, Pereira. Olha só, eu li O Pequeno Príncipe quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Você fala, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Aí você perde horas. A pessoa passa que um lê... filme, né, Paulo? Não, você perde horas analisando a sua vida. Puxa, quantas pessoas passaram por mim, quantas eu menosprezei, quantas eu cativei, cadê meus amigos que eu convivi com eles? Porque a força da vida, o rumo da vida, nos fez tomar outras direções. Muitas vezes nós alcançamos degraus, outros desceram degraus, mas nem por causa disso eu não sou responsável por aquele amigo que eu construí há anos atrás. Ô Paulo, de toda essa trajetória, para a gente fechar esse encontro, né? De toda a sua trajetória, como é que tem sido a sua experiência de escrita? Olha, como é que você tem feito? Você faz um planejamento, eu vou escrever um novo livro, aí vou planejar escrever 3 dias por semana, você escreve no período da manhã quando acorda, você escreve a qualquer horário do dia, quando a inspiração vem. Como é que tem acontecido com você, Pereira, eu quero entender o seguinte, a escrita, ela é uma coisa que vem de dentro da alma, ela vem de dentro de você. É igual, tem dias, por exemplo, que você está sem fome, não tem vontade de comer nada, você não come nada, toma um copo d'água, acabou. Tem dia que você está com fome, aí que você come, aí a sua mulher fala assim, você está comendo demais. Não, eu estou com fome, vou comer. A mesma coisa é a escrita, Pereira, ela vem de dentro de você. E a inspiração não tem dia, não tem hora, não tem momento. E você começa a devagar, a pensar e a colocar no papel sem pensar muito. Eu tenho dia que acordo 3 horas da manhã, vou pro meu escritório e começo a escrever. Quando eu vou ver, já deu 5 horas. Tem dia que é 2 horas da tarde, eu vou voltar para casa, eu começo a escrever. E quer dizer, eu não me detenho assim, eu escrevo poesia, eu escrevo romance, eu escrevo sobre técnica, porque eu fiz ciências políticas do exterior, e eu escrevi um livro que eu fui obrigado na tese minha, de ciências políticas, que resumiu 10 livros sobre família, bem comum, o homem em relação consigo mesmo, quer dizer, sobre vários temas. Mas eu me prendo muito, eu me pauto muito, sabe? Antes de eu começar a escrever alguma coisa, é no relacionamento, na afetividade, na importância das pessoas se entenderem que a vida é 2 pontos, que você vai sair de um ponto e vai para o outro, não importa se você vai fazer curva ou se você vai reto. E a leitura te colabora muito com isso, porque ela te dá uma amplitude, ela te dá um lastro, ela te dá uma abertura, e tem uma gama de livros, de autores, de escritores, em todos os segmentos que você precisa. Basta você ir buscar. E a partir do momento que descobre, você começa a não querer perder mais. Pois é, pessoal. Nesses tempos de pouca leitura, vamos unir forças para nos aproximar dos livros e estimular as pessoas a frequentarem as bibliotecas, pois nesse espaço privado ou público está à nossa disposição um acervo riquíssimo de livros sobre assuntos variados, mas no nosso caso, de livros de literatura. Romances, crônicas, contos, poemas, poesias, entre outros, que podem nos proporcionar tudo de bom que a leitura permite. Nessa coluna, queremos estimular as pessoas de todas as idades a frequentarem a Biblioteca Pública de Linhares, para uma aproximação com os livros e com o hábito da leitura, que estão à disposição da população. Mas essa ideia pode ser reproduzida em qualquer lugar do Brasil, e que seja nossa coluna Leitura pelas Trilhas da nossa biblioteca. E vamos que vamos! Comecei a frequentar a Biblioteca Pública Municipal. Tenho visto lá grandes tesouros lá na biblioteca, grandes livros, grandes obras, grandes autores. Eu penso que a gente vive e não dá para ficar sem ler grandes obras. Dom Quixote e tantas outras obras. Alguns autores estrangeiros, mas muitos nacionais também, e excelentes obras. Então até para incentivar os meus filhos a ser exemplo para eles,
para tomarem gosto pela leitura, eu tenho lido bastante. Às vezes pego até 2 livros para ler durante os 10 dias, né, que é o limite da biblioteca, até mesmo para incentivar os meus filhos, sobrinhos e quem mais está à minha volta. Eu sempre digo que a gente, culturalmente, a gente cresce, a gente se torna uma pessoa com mais conteúdo, mais bem informada. Então eu incentivo e oriento, frequentem a Biblioteca Pública Municipal, que lá vocês vão achar aquele livro que você se identifica e tomar o gosto pela leitura. Boa leitura. E estamos no Esquenta para a 5ª edição do Festival Capixaba de Literatura, promovido pelo Sesc Glória em Vitória, capital do Espírito Santo. Nesse encontro muito bacana vai acontecer um conjunto de atividades culturais, mesas redondas, bate-papos sobre literatura e, claro, lançamentos de livros. A 5ª edição do Festival Capixaba de Literatura vai acontecer entre os dias 4 e 9 de dezembro, nas instalações do Centro Cultural do Sesc Glória, que fica no centro de Vitória. Esse projeto, que reúne gente muito bacana da literatura e do nosso ambiente cultural, é coordenado pelo escritor Wilson Coelho, que é assessor técnico de literatura do Sesc Glória. Vamos que vamos! Então, gente, de 4 a 9 de dezembro, nós teremos o Festival Capixaba de Literatura, com lançamentos, palestras, debates e uma conversa com vocês. Então, por favor, todos estão convidados a prestigiarem o nosso festival para a gente encerrar esse ano com bastante leitura, com bastante informação e prazer, claro. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.